Como que a gente vai fazer nessa reta final? Porque a gente já está na reta final, né? Faltam 10 semanas para o vestibular, não é? Reta final. O que a gente vai fazer na reta final? Hiperfoco federal. Hiperfoco federal significa o quê? Não vamos perder tempo com conteúdo que a federal não cobra. A geometria é enorme, tem muita coisa de geometria. Só que a federal, ela invoca com alguns temas de geometria. A gente vai pegar pesado nesses temas e deixa de lado o que não vai entrar na prova, provavelmente, né? Ah, professor, pode acontecer da federal colocar uma coisa que ela nunca colocou? Pode, né? Mas mais provável que a federal cobre os temas que ela vem cobrando todo ano. Então a gente vai focar nesses temas para garantir que vocês cheguem no vestibular conhecendo aquelas partes mais importantes, porque esse ano o vestibular está muito cedo, né? Então a gente não tem muito tempo. Então o fato é que a gente vai ter que pegar pesado nas coisas que a gente já sabe que entram com mais força no federal. Tudo bem? E como que a gente vai fazer isso? Vamos olhar para as 5 últimas provas de conhecimentos gerais, as 5 últimas. E aí a gente vai resolver todas as questões de geometria dessas 5 últimas provas. Tudo bem? Então eu vou começar com a prova de 2025. Muitos fizeram essa prova, não fizeram? 2025. Quantas questões de geometria tinha nessa prova? Só 2. Foi muito atípico isso, foi muito ponto fora da curva. Porque a federal vinha colocando 4, às vezes até 5 questões de geometria. Aí nessa prova do ano passado, só 2. Questão 4, que é uma questão muito docinho, muito fácil, e a questão 9, que é uma questão mais difícil, mais elaborada. Vamos fazer essas 2 questões hoje, a 4 e a 9. Tudo bem? Vamos começar com a 4? Quem fez essa prova no ano passado? Até que pensei que eram mais pessoas. Quem já tentou fazer essa prova esse ano como estudo? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Tá, então vamos lá. Vamos ler a questão juntos. Essa questão é muito fácil, é bem tranquila. Um quadrado Q e um retângulo R possuem cada um área de 25 centímetros quadrados. Então, quais são os nossos personagens nessa questão? Um quadrado e um retângulo. E o que a gente sabe? Que a área do quadrado e a área do retângulo vale cada uma 25 centímetros quadrados. Tudo bem? E aí a questão diz, o comprimento de um dos lados do retângulo é igual à metade do comprimento do lado do quadrado. A gente vai trabalhar isso aqui ainda. Vamos lá, vamos por partes. E a questão quer saber qual é a medida em centímetros do lado de maior comprimento do retângulo R. Então vamos lá, um quadrado Q e um retângulo R, certo? Os dois têm área de 25 centímetros. Aqui está o quadrado. Qual que é a área do quadrado? 25. 25. Como que a gente calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, lado ao quadrado, não é? Que número que eu elevo ao quadrado, ou seja, que eu multiplico por ele mesmo e dá 25? 5. Então a gente já sabe que o lado desse quadrado é 5. 5 vezes 5, 25. Tranquilo até aqui, não é? Esse é o quadrado. Aí tem um retângulo. Tem um retângulo na história. Vou desenhar um retângulo aqui. E o que a questão diz? O comprimento de um dos lados do retângulo, que é esse cara aqui, é igual à metade do comprimento do lado do quadrado. Qual que é a área do retângulo? 25 também. E a questão está dizendo, ó, esse lado do retângulo vale metade do lado do quadrado. Se o lado do quadrado vale 5, quanto vale o lado do retângulo? 2,5, metade de 5, certo? A questão quer saber quanto vale o outro lado do retângulo. Como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Multiplica os dois lados, não é? Se um lado vale 2,5, eu quero saber quanto vale o outro lado para que a área dê 25. Ou seja, eu estou procurando um número que eu multiplico por 2,5 e o resultado é 25. Que número é esse? 10. Está resolvida a questão, gente. A questão não quer saber exatamente quanto vale o outro lado do retângulo? Quanto vale? 10. Resultado, alternativa E. Que essa questão é um docinho ou um docinho? É um docinho, é muito fácil, né? Muito fácil. A mesma coisa a gente não pode dizer da questão 9. A questão 9 já é uma questão mais elaborada. Como que a gente vai fazer para resolver essa questão? Ah, professor, você já quer resolver a questão e a gente não viu nada de conteúdo ainda. Beleza, é isso que eu quero fazer. Mas, para isso, a gente vai precisar das
pílulas de conhecimento. O que são pílulas de conhecimento? São microaulas que eu vou dar, microaulas, pequenas aulinhas, exatamente do conteúdo necessário para a gente resolver a questão 9. Então a gente vai ver aqui tudo que é preciso para resolver a questão 9. Pode ser? Beleza, são 4 pílulas de conhecimento, 4 microaulas que vão ser necessárias para a gente resolver aquela questão 9. O que a gente vai ver hoje, então? Microaulas. Primeira, Teorema de Pitágoras. Tá tranquilo para vocês, né? Teorema de Pitágoras. É a primeira microaula. Segunda microaula, reta tangente é uma circunferência. Terceira microaula, circunferências tangentes. Quarta microaula, triângulos encaixadinhos. 4 microaulas, pequenas aulinhas necessárias para a gente resolver a questão 9. Vamos lá, então? Começar com o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras está bem tranquilo, né? Mas quem não lembra, presta atenção aqui. Primeiro ponto. Para a gente falar em Teorema de Pitágoras, a gente tem necessariamente que ter um triângulo retângulo. Não se fala em Teorema de Pitágoras se o triângulo não for retângulo. Ah, o triângulo não é retângulo? Esqueça o Teorema de Pitágoras. O triângulo tem que ser retângulo. Esse cara aqui é um triângulo retângulo. Como que eu sei que é um triângulo retângulo? O ângulo reto aqui, certo? O ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. Então, beleza. É retângulo? É retângulo, eu posso falar em Teorema de Pitágoras. Todo triângulo retângulo tem 2 lados que formam o ângulo reto, tá? Esse lado aqui participa do ângulo reto e esse lado aqui também participa do ângulo reto. Esses lados, eles têm nome. Como chamam? Catetos. Catetos, né? São os catetos. Beleza? Então, a gente tem 2 catetos que são os lados que formam o ângulo reto. E aí a gente vai ver um terceiro lado que está de frente para um ângulo reto que também tem nome. Como que ele chama? Hipotenusa. Então, todo triângulo retângulo tem 2 catetos e uma hipotenusa. Vamos dar nome para esses caras aqui. Vamos chamar esse cateto de C1, o outro cateto de C2 e a hipotenusa de H. Tudo bem? O que o Teorema de Pitágoras faz? Relaciona esses personagens todos. De que maneira? Assim, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Está relacionado os 3 elementos aqui, os 3 lados, os 2 catetos e a hipotenusa. Como que a gente diz? De 2 maneiras. Ó. A gente pode dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou então, o contrário. A gente pode dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tudo bem? Temos um triângulo retângulo, a gente pode relacionar os 2 catetos e a hipotenusa pelo Teorema de Pitágoras. Vamos fazer um exemplo? Tem esse triângulo aqui, ele é retângulo? Sim, então a gente pode falar em Teorema de Pitágoras, certo? Ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui. Digamos que um dos catetos vale 3 e o outro cateto vale 4. Muitos já sabem quanto vale a hipotenusa, não sabem? Não contem, por favor, não contem. Vamos calcular a hipotenusa usando quem? Pitágoras, tá bom? A hipotenusa ao quadrado não é a soma do quadrado dos catetos? Então a hipotenusa ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos levar esses carinhas aqui ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Quanto é 9 mais 16? 25. H ao quadrado é igual a 25. Eu estou procurando um número que eu elevo ao quadrado e dá 25. Que número é esse? 5. Era esse valor que vocês estavam pensando para a hipotenusa? Sim. Por quê? Porque esse triângulo é um triângulo muito conhecido. É o chamado triângulo 345, ou triângulo pitagórico. Por que é um triângulo muito conhecido, um triângulo famoso? Muito usado na federal, muito usado na matemática, muito usado também na física. É o triângulo 345. Por que a federal gosta de usar o triângulo 345? Porque ele é lindo, porque ele é bonitinho, porque ele pode aparecer na forma de múltiplos, né? Em vez de ser o 3, 4, 5, pode ser o 6, 8 e 10. Mas tem um motivo principal para a federal usar isso. Para separar os homens dos meninos. Por quê? Porque quem conhece o 3, 4, 5 nem vai aplicar Pitágoras, já vai passar batido por Pitágoras. Olha um triângulo, sabe que um cateto é 3, o outro é 4, nem vai calcular, nem vai usar Pitágoras, já joga o 5. Quem não conheceu o 3, 4, 5, quem faltou essa aula, vai calcular Pitágoras, vai perder tempo. Então a federal manda um 3, 4, 5. Ou como a Maria lembrou,
pode ser também um 6, 8, 10, ou então múltiplos, 30, 40, 50, ou submúltiplos, 1,5, 2 e 2,5, mas todos eles derivam do 3, 4, 5, e aí a gente pode abreviar os cálculos, porque a gente já conhece o triângulo pitagórico. Tudo bem? Lembrem, agora tem uma coisa também, tem uma pegadinha que a Federal faz que eu acho muita maldade. Às vezes, ela coloca um triângulo retângulo e ela coloca um dos catetos valendo 3 e o outro cateto valendo 5. Aí já não é o triângulo 3, 4, 5. Porque o 3, 4, 5 é cateto 3, outro cateto 4 e a hipotenusa 5. Se for um cateto 3 e outro 5, a hipotenusa não dá 4. Lógico, a hipotenusa não é o maior lado do triângulo, então cuidem. O 3, 4, 5 é cateto, cateto, hipotenusa. 3 cateto, 4 cateto, 5 hipotenusa. Tudo bem? Tranquilo. Essa foi a nossa primeira microaula. Difícil ou fácil? Beleza, nota 10 para vocês na primeira microaula. Vamos para a segunda. Segunda pílula do conhecimento. Reta tangente a uma circunferência. Turma, isso acontece com muita frequência. Muita frequência. É muito comum a gente ter questões em que aparece essa figura aqui, ou variações dela, tá? Uma circunferência, que está aqui, e uma reta tangente à circunferência. O que é uma reta tangente à circunferência? É uma reta que apenas trisca na circunferência, dá uma reladinha na circunferência, encosta na circunferência num único ponto. Essa reta é tangente à circunferência. Tudo bem? Todas as vezes que a gente tiver uma reta que é tangente a uma circunferência, automaticamente, tem que ser uma coisa automática, a gente preenche o desenho com alguns elementos que vão ser muito importantes para a gente. Que elementos são esses? Vamos lá. Primeiro elemento, se não tiver na figura, às vezes tem, se não tiver, a gente já mete o centro da circunferência. Vai lá com o nosso lápis e desenha o centro da circunferência. Desenhamos o centro da circunferência. Beleza. Segundo elemento que a gente vai colocar aqui, vamos destacar o ponto de tangência, que é o ponto em que a reta trisca na circunferência. É o ponto de tangência. Desenhamos ele aqui também. Então, desenhamos o centro, desenhamos o ponto de tangência. Agora a gente faz o quê? Liga os dois. Liga os dois. Traça um segmento entre o centro e o ponto de tangência. Agora vem a parte mais importante de tudo isso, que é um conhecimento importantíssimo. Todas as vezes que a gente faz isso, chega nesse ponto, o ângulo que se forma entre esse segmento que vai do centro ao ponto de tangência, com a reta tangente, esse ângulo ele é sempre de 90 graus, é sempre um ângulo reto. Então, desenhou esse segmento que vai do centro até o ponto de tangência, já coloca aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. É muito importante, um ângulo reto. Tudo bem? É sempre um ângulo reto, prof? É sempre um ângulo reto, nunca falha. Então, já podem colocar sem medo um ângulo de 90 graus ali. Tudo bem? Antes de continuar, só uma coisa. Todo segmento que vai do centro da circunferência até a própria circunferência tem um nome. Como que ele se chama? Raio. A circunferência tem um único raio? Ou não? Não, a circunferência tem infinitos raios. É tipo o raio de uma roda de bicicleta, não é? A roda de bicicleta não tem vários raios? O que eles têm em comum? Todos eles têm a mesma medida. Então aqui eu desenhei, não foi o raio da circunferência, eu desenhei um dos raios da circunferência. Tudo bem? Essa ideia vai ser importante mais para frente quando a gente estiver resolvendo o exercício. Então, relembrando, temos uma situação como essa, uma circunferência e uma reta tangente à circunferência, o que a gente faz? Primeiro passo, desenhamos o centro. Segundo passo, colocamos o ponto de tangência, ligamos os dois e metemos aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tudo bem? Terceira microaula, circunferências tangentes. Tudo bem? Duas circunferências podem ser tangentes entre si. Quando que acontece isso? Quando uma circunferência trisca na outra, dá aquela encostadinha em um único ponto. Quando isso acontece, as duas circunferências são tangentes. Aconteceu isso em alguma questão? Viu isso acontecendo em uma questão? A gente já tem que ligar um procedimento automático, que é o quê? Destacar o centro das circunferências, se ele não tiver, na questão muitas vezes tem. Vamos lá, marcamos o centro de uma, marcamos o centro da outra e fazemos o que agora? Ligamos os dois, não é?
traçamos aqui um segmento de reta que vai de um centro até o outro. E agora vem a informação importante. Quando a gente liga os dois centros, através de um segmento de reta, o ponto de tangência das duas circunferências cai exatamente nesse segmento de reta. Ou seja, o segmento de reta passa pelo ponto de tangência. Essa é a informação importante. Então, o ponto de tangência está na reta que vai de um centro até o outro. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente parte de um desenho, coloca os elementos que a gente sabe que vem no nosso conhecimento, e aí chega nesse outro desenho aqui. Tudo bem? Partimos daqui e chegamos aqui. Tudo bem? Parece pouca coisa, mas é muita coisa isso aqui. Essa é a nossa segunda microaula, segunda pílula de conhecimento. Vamos para a última, que são os triângulos encaixadinhos. Tudo bem? Vamos lá, então. Quantos triângulos vocês estão enxergando aqui na figura? 3? 2? Estou curioso onde está o terceiro. 2, né? Certo? 2 triângulos, né? A gente tem um triângulo pequeno aqui em cima e tem um triângulo maior, certo? Agora, observem aqui. O triângulo pequeno, aqui de cima, ele está encaixadinho no triângulo grande, não está? Ele está juntinho com o grande lá na parte de cima do triângulo grande. Está encaixadinho. Encaixou bem certinho, tipo uma conchinha. Ok. E além disso, a base do triângulo pequeno e a base do triângulo grande, as duas bases, são paralelas. Então isso é muito importante. Os dois triângulos têm que ter encaixadinhos e as bases têm que ser paralelas. Se a gente está diante de uma situação como essa, significa o quê? Significa que os dois triângulos, o triângulo pequeno e o triângulo grande, são semelhantes. Triângulos semelhantes são dois triângulos que têm o mesmo formato, o mesmo jeitão, a mesma estrutura interna, mas têm tamanhos diferentes. É como se a gente pegasse um triângulo e desse um zoom nele, né? Tipo um zoom do celular, assim. São triângulos semelhantes. Eles têm o mesmo formato e têm tamanhos diferentes. Esses dois triângulos que aparecem aqui são semelhantes. E como que a gente sabe que eles são semelhantes? Por isso que eu disse. Porque um está encaixado no outro, o pequeno está encaixado no grande, e as duas bases, que são os lados que não estão encaixados, mas eles têm necessariamente que ser paralelos. Certo? São triângulos semelhantes. E quando isso acontece, abre um mundo de possibilidades aqui. Vamos ver quais são essas possibilidades. Vamos chamar esse lado aqui do triângulo pequeno de Azinho, tá bom? Aí eu vou chamar esse outro lado de Bzinho e o terceiro lado de Czinho. Então esse triângulo tem os lados Azinho, Bzinho e Czinho. Tudo bem? Agora eu vou para o triângulo grande e vou olhar os lados do triângulo grande que correspondem a esses lados do triângulo pequeno. Então aqui tem o lado Azinho, não é? Qual que é o lado do triângulo grande que corresponde ao lado Azinho? É esse lado aqui, não é? Eu vou chamar esse lado de Azão. Faz sentido? Azinho, Azão. Tudo bem? Esse aqui vai ser o Azão. Agora, eu vou pensar no lado Bzinho. E vou olhar no triângulo grande qual que é o lado que corresponde ao lado Bzinho, que é esse aqui. Como que eu vou chamar esse lado? Bzão, né? E agora eu vou para o terceiro lado, que é o Czinho. Vou olhar o correspondente a ele no triângulo grande e vou chamar de quê? Czão. Então tenho Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão. Cada um com seus correspondentes. Muito bem, o que a gente pode fazer com isso? Pode estabelecer relações entre esses lados, partindo do triângulo pequeno para o grande ou do triângulo grande para o pequeno. Na prática, como que funciona? Ó, eu vou escolher partir do pequeno para o grande, tudo bem? Vai ser assim, Azinho está para Azão, e a gente lê assim, Azinho está para Azão, eu tenho aqui uma fração, certo? Assim como Bzinho está para Bzão, assim como Czinho está para Czão. Então eu tenho uma igualdade aqui de 3 frações. Azinho para Azão, Bzinho para Bzão, Czinho para Czão. Essa igualdade permite que a gente trabalhe os lados desse triângulo da forma como for mais conveniente para a gente. Normalmente, nós não chegamos a usar as 3 frações. Normalmente usamos 2 das 3 em cada uma das questões. Mas a gente tem as 3 à disposição. Isso eu falei do pequeno para o grande, não foi?
poderia ser também do grande para o pequeno, ou seja, Azão está para Azinho, assim como Bzão está para Bzinho, assim como Czão está para Czinho. Tudo bem? Isso só foi possível porque esses dois triângulos são semelhantes. E como eu sei que eles são semelhantes? Porque o pequeno está encaixado no grande e as duas bases são paralelas. Isso é muito importante, que as bases sejam paralelas. Porque se eu tiver uma situação como essa, ó, o pequeno está encaixado no grande, ok, mas a base do pequeno não é paralela à base do grande. São bases não paralelas. Eu posso aplicar aquilo que eu vi agora há pouco? Não dá. Então isso está descartado. Então levem isso em conta. Verifiquem se além de encaixado, ele tem as bases paralelas. Tudo bem? Dúvidas aqui? Ok. Então fechamos as nossas 4 microaulas, as 4 pílulas de conhecimento que são necessárias para a gente resolver a nossa questão 9. Ok? E essa é a nossa questão 9. Vamos ler elas juntos aqui. Vamos lá. Pessoal, só uma coisa, essas questões, as 5 últimas provas estão lá na nossa apostilinha, tá bom? Então vamos lá. Duas circunferências com raios 1 e 3 são tangentes no ponto P. Então a gente tem duas circunferências, certo? A circunferência menor, que é essa aqui, e a circunferência maior, que é a que está aqui na direita. E essas duas circunferências são tangentes em um ponto de encontro das duas, que é o ponto P, o ponto de tangência. Tudo bem? Seguimos aqui. A reta R, que é essa reta aqui, tangencia as duas circunferências nos pontos A e B. Então a gente tem uma reta R que tangencia as duas circunferências, a circunferência pequena e a circunferência grande, nos pontos A e B, respectivamente. Então esses são pontos de tangência. Tudo certo? E agora, seguindo, assinale a alternativa que corresponde à distância em centímetros entre os pontos A e B. Então o que a questão quer saber? Qual é a distância que existe entre A e B? Em matemática, quando a gente não sabe um determinado valor, uma determinada grandeza e quer saber, o que a gente costuma fazer? Chamar de x, não é? Então, eu poderia chamar essa distância que eu quero saber qual é de x? Poderia. Muitas vezes é o que acontece. Mas na geometria, para a gente chegar em x, até que a gente chegue em x, a gente tem que fazer vários cálculos intermediários. E esses vários cálculos são incógnitas intermediárias, que vão aparecendo ao longo da questão, ao longo do problema. Aí eu teria que chamar uma de x, aí a outra de y, a outra de z. Em algum momento isso meio que foge do controle. A gente pensa, puxa, o que era o y mesmo? O que era o z? Aí a gente se perde na solução. Então, qual que é uma boa estratégia para resolver questões de geometria que exigem muita organização? Em vez de chamar de x, como é uma distância entre os pontos A e B, eu não vou chamar de x, eu vou chamar simplesmente de AB. E aí fique subentendido que AB é a distância entre os pontos A e B. Então enxerguem AB, não é A vezes B, não tem nada a ver. É a distância entre os pontos A e B. A e B é uma coisa só, é como se fosse o x, a nossa incógnita. Isso vai facilitar que a gente organize a solução da questão. Tudo bem? Então, em vez de x, a gente vai usar AB. Então vamos lá, vou passar o desenho aqui para uma tela em branco, a gente tira o enunciado, que já não precisa mais, e vamos fazer os nossos combinados. Foi aquilo que a gente viu nas microaulas. Por quê? Nós sabemos que essa reta aqui é tangente às duas circunferências, não sabemos? Aí tem que disparar um procedimento automático aqui. Primeiro, a gente identifica os centros das circunferências, e a federal, nesse caso, foi a boazinha, já colocou o centro aqui, a gente nem precisa de pintar o centro, desenhar ele. Mas vamos dar nomes para esses centros, só para organizar a nossa vida, naquela ideia de organizar a solução do problema. Eu vou chamar esse primeiro centro aqui de C1. Eu estou chamando de C1 porque o raio dessa circunferência pequena vale 1, para eu lembrar que é o raio 1. E esse outro centro, como a circunferência tem raio 3, eu vou chamar de C3. Tudo bem? Lembrem, então, a gente tem uma reta tangente a duas circunferências. O que a gente faz? Une o centro de cada uma dessas circunferências ao ponto de tangência. Então, eu vou ligar C1 até A, e aqui eu tenho um raio, não tenho? E vou unir o C3 ao B, e aí eu vou ter o raio da circunferência grande. Tudo bem?
Foi o que a gente fez. Combinamos isso, não combinamos? E além disso, a gente sabe que o ângulo que se forma entre a reta tangente e esses dois raios é de quantos graus? 90 graus, é um ângulo reto, não é? Então já desenho um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Tudo bem? Estamos preenchendo o desenho com os elementos que a gente sabe que existem, mas que não estão na figura. Até porque, se tivessem, a questão seria muito fácil. Aí a federal quer saber se a gente sabe que esses elementos existem. Eles estão na nossa cabeça, a gente transfere eles para o desenho. Ok? E a gente sabe também que essas duas circunferências são tangentes entre si. Como a gente sabe isso, fazemos o quê? Unimos os dois centros. Aí já é a segunda pílula do conhecimento, né? A nossa segunda microaula. Unimos esses dois pontos e aí a gente sabe que o ponto de tangência cai exatamente nessa reta. Ou seja, esses três pontos, o C1, o P e o C3, são o que a gente chama de colineares, estão na mesma linha. Tudo bem? Agora, desse ponto, vai começar a feitiçaria. É o tipo de coisa que a gente só sabe que tem que fazer depois que faz uma vez. Não é uma coisa que brota da nossa cabeça espontaneamente. E é por isso que a gente está aqui juntos. A gente tem que resolver esse exercício juntos uma vez, para que em algum momento vocês saibam que isso tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Não pensem que eu descobri isso espontaneamente. Ninguém descobre isso espontaneamente, alguém tem que contar. Eu vou prolongar essa reta até aqui, vou prolongar essa outra até aqui e elas vão se encontrar. Tudo bem? Aí o que era apenas duas circunferências se transformou em dois triângulos. Percebem? Encaixadinhos, inclusive. Encaixadinhos, inclusive. Mas antes da gente olhar para os triângulos, a gente ainda tem algumas coisas para fazer com as circunferências, tá? Elas ainda são as protagonistas da questão, por enquanto. Porque olha só, pense na circunferência pequena. Quantos raios dessa circunferência eu tenho desenhados aqui? 3 raios, não tenho? Um raio que vai de C1 até aqui, outro raio que vai de C1 até A e outro raio que vai de C1 a P. 3 raios, não tem? Quanto vale a medida desses raios? 1. A questão me disse, essa circunferência tem raio igual a 1. Então eu vou colocar essa medida nesses 3 raios. Um aqui. Antes eu dei nome para esses pontos, tá? Esse ponto eu chamei de ponto D, porque eu já tinha o A, o C, o A, o B, o C, eu chamei de D, tá? E eu dei um nome para esse ponto aqui também, chamei de E, certo? E agora vamos colocar medida nesses raios. Aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. 3 raios, todos eles valem 1. Quantos raios eu tenho na circunferência grande? 2 raios. E qual que é a medida desses raios? 3. Vou colocar essas medidas aqui. 3 aqui e 3 aqui. Tudo bem? Veja como a gente vai preenchendo o desenho com as informações que ou estão na nossa cabeça, conhecimento prévio, ou então vieram do enunciado da questão. Certo? Muito bem. Agora, as circunferências deixaram de ser necessárias. Elas não fazem mais parte da questão. Elas eram protagonistas até esse ponto, agora já não vão ser mais. Eu vou eliminar tudo que não está sendo mais necessário. Eu vou tirar esse rabicó aqui da reta, que não precisa, estava perdido, e vou tirar as circunferências. Sobraram só o quê? 2 triângulos, que são o quê? Encaixadinhos. Encaixadinhos. Tudo bem. Vamos lá, então. 2 triângulos, não é? O triângulo pequeno e o triângulo grande, e como vocês já perceberam, o triângulo pequeno está encaixadinho no grande. Falta a gente ter certeza se o lado do pequeno que não está encaixado é paralelo ao lado do grande que é correspondente a ele. Será que são paralelos aqui? Pela figura parece que são, não é? Mas a gente tem que ter certeza de que são mesmo. E o que nos assegura, nos garante que esses dois lados são paralelos? Esse ângulo aqui, ó. Esses dois lados são realmente paralelos, mas a gente sabe disso porque esse ângulo aqui é um ângulo reto e esse ângulo aqui também é um ângulo reto. Então, qual que é a ideia? Vejam aqui, talvez nem todo mundo consiga enxergar, mas eu vou fazer uma experiência aqui. Imagina que eu tenho aqui o piso, tá? O chão. E eu tenho essa varetinha. Eu vou erguer a varetinha até que ela fique em 90 graus em relação ao chão, ok? E agora, ela está aqui, tá? Imagine que ela está aqui. Agora eu vou ter uma outra varetinha aqui e eu vou fazer a mesma operação. Vou erguer ela até que ela forme 90 graus. O mesmo ângulo da primeira varetinha.
Se o chão é o mesmo e o ângulo das duas varetinhas é o mesmo, essas duas varetinhas são ou não são paralelas? São paralelas. É a mesma ideia aqui. Eu tenho uma referência, que é essa reta aqui. Um dos lados Já deu? Então, beleza, intervalo. Só uma coisa, antes da gente ir para o intervalo. Ó. Um dos lados 90 graus, que é uma das varetinhas no chão, e o outro lado 90 graus, a outra varetinha no chão. Essas duas varetinhas são paralelas. Depois do intervalo, a gente vai continuar exatamente nesse ponto aqui. Beleza? Guardem onde a gente parou. Voltamos daqui a 15 minutos, não é isso? Bom intervalo para vocês, então. Turminha! Bora que bora! Boa! A gente chegou à conclusão que esses dois lados aqui, o que mede 1 e o que mede 3, são paralelos, certo? Chegamos a essa conclusão. Beleza. Então a gente tem tudo para considerar esses dois triângulos o quê? Semelhantes. Porque eles estão encaixadinhos e o lado que não está encaixado é paralelo. Tudo bem? Dúvidas aqui? Ficou dúvidas nessa primeira parte? Não? Tudo bem. Então vamos lá. Se esses triângulos estão encaixadinhos, a gente consegue estabelecer relações entre os lados, não é? Os lados correspondentes. Ó, esse lado que mede 3, que é o lado do triângulo grande, tem um correspondente no triângulo pequeno, não tem? Qual que é o correspondente dele? É o lado que mede 1, não é? Então 3 está para 1, não é assim que a gente fala? 3 está para 1. Eu estou indo do triângulo grande para o triângulo pequeno. Eu prefiro ir do grande para o pequeno. Pode ser do pequeno para o grande também. Mas se for do pequeno para o grande, deve ser 1 está para 3. Né? 3 está para 1 parece que é legal. Beleza. Assim como, agora a gente vai olhar o outro lado. Vamos olhar esse lado aqui do triângulo grande. A gente sabe a medida desse lado? A medida dele inteiro a gente não sabe, mas está quase lá, não tá? Porque a gente sabe que aqui mede 3, aqui mede 1, aqui mede 1, só falta esse trechinho aqui para ter a medida do lado inteiro. Esse trechinho a gente não conhece a medida dele. Como que a gente pode chamar essa incógnita que é desconhecida, de acordo com o nosso combinado? DE, concordam? Em vez de chamar de X, de Y, vamos chamar de DE, que é a distância entre os pontos D e o ponto E, certo? Então vamos chamar de DE. Quanto então que vale esse lado inteiro? DE mais 1 mais 1 mais 3. DE mais 5. Concordam? Muito bem. E esse outro lado aqui? Eu sei quanto ele vale inteiro? Não. Eu conheço esse trechinho aqui entre E e C1 que vale 1, mas ele inteiro eu não sei. Esse trecho que a gente não sabe, nós vamos chamar de DE. Então esse lado inteiro, ele é DE mais 1. Tudo bem? Então vamos ver o seguinte. Eu vou relacionar esse lado maior, que mede quanto? DE mais 5, certo? Todo mundo enxergou DE mais 5 ali? Esse valor que a gente não conhece, mais tudo que a gente conhece. DE mais 5. E esse lado pequeno, que é o correspondente do grande, que vale quanto? DE mais 1. DE mais 1. Aqui a gente tem uma igualdade de duas frações. Lembra da igualdade que aparecia aqui, que era uma igualdade de 3 frações? É a mesma, só que a gente está usando só duas das frações. Por que só duas? Porque a terceira diz respeito a esse lado aqui, que a gente não sabe nada dele, não tem nenhum valor. Então a gente deixou de fora da comparação. Isso aqui é uma igualdade de duas frações. Como que a gente resolve isso? Lembram? Quando a gente tem uma igualdade de frações? Boa, multiplica cruzado. Multiplicamos cruzado aqui. Multiplicar cruzado é 3 vezes DE mais 1 é igual a 1 vezes DE mais 5, não é assim? Então vamos lá, 3 que multiplica DE mais 1 é igual a 1 que multiplica DE mais 5 ou simplesmente DE mais 5. Agora a gente vai desenvolver isso. E observem, depois que a gente desenvolver, a única incógnita aqui é o DE. A gente vai chegar no valor de DE. Lembra que eu falei que a gente tem que chegar em vários valores intermediários até chegar na solução final? Ó, esse é o intermediário, DE. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Chuveirinho, não é isso? Chuveirinho ali, fica 3 vezes DE, que é 3DE,
3 vezes 1, 3. 3DE mais 3. É igual a DE mais 5. Passamos tudo que é DE para o lado esquerdo, tudo que for número para o lado direito, fica o quê? O DE vai passar para a esquerda e o 3 vai passar para a direita. Fica 3DE menos DE é igual ao 5 menos o 3 que passou para o outro lado. Tudo bem? Quanto é 3DE menos DE? 2DE. 2DE é igual a 5 menos 3, 2. Eu estou procurando um número que multiplico por 2 e dá 2. Que número é esse? 1. Então, o DE vale 1. Ok? DE vale 1, não é? Aí a gente vai lá para o nosso desenho e vamos anotar isso. A informação é importante. Eu vou colocar essa medida aqui, 1. A geometria é muito visual, né? Tudo que a gente conseguiu fazendo continha, trazemos para o desenho. DE vale 1. Agora, olha que mágica. A gente passou a ter todo o valor do lado, ó. Certo? Então, agora, a gente vai chegar no ponto de usar a nossa outra pílula de conhecimento. A primeira que nós vimos lá, que era o quê? Pitágoras. Lembram? Por quê? O triângulo grande é um triângulo retângulo, concordam? Como que eu sei? Porque tem esse ângulo reto aqui, não é? É um triângulo retângulo. O triângulo pequeno também é um triângulo retângulo, certo? Porque também tem um ângulo reto. Aqui. Esses dois triângulos são retângulos. Então, posso aplicar Pitágoras nesses dois triângulos. Vamos aplicar primeiro no triângulo grande. Esse triângulo grande, eu conheço a medida de um dos catetos. Um dos catetos é 3. Eu conheço também a medida da hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo reto, não é? Quanto vale a hipotenusa desse triângulo? 6, porque eu tenho todas as medidas, né? 1 com 1, 2, mais 1, 3, com 3, 6. Então eu conheço um dos catetos e conheço a hipotenusa. O que falta eu conhecer? O outro cateto. Como que a gente pode chamar o outro cateto, de acordo com o nosso combinado? Cateto DB. Não é isso? DB. Jogamos Pitágoras aqui. Colocamos Pitágoras para jogo. Fica o quê? DB ao quadrado, que é um dos catetos, mais 3 ao quadrado, que é o outro cateto, é igual ao quê? Hipotenusa ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Vamos elevar tudo isso ao quadrado, dB ao quadrado. Ah, limpei a tela aqui para ficar mais fácil de fazer a conta. dB ao quadrado mais 9 é igual a 36. Oi? Não, diferença nenhuma. Eu fiz assim por dB ficar aqui do lado esquerdo, porque a gente está acostumado a deixar a incógnita do lado esquerdo, né? Mas não tem diferença nenhuma. Não, o importante é claro, né? Lembrar que o dB é um cateto, porque normalmente a nossa incógnita é a hipotenusa, né? Na maior parte das vezes é a hipotenusa, mas não necessariamente. Aqui a nossa incógnita, o que a gente quer saber é um dos catetos, né? Então fica assim, ó, dB ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, um dos catetos ao quadrado mais o outro ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. Vamos elevar isso aqui ao quadrado, fica dB ao quadrado é 3 ao quadrado 9, 6 ao quadrado 36, né? Passamos o 9 lá para o outro lado, fica dB ao quadrado é igual a 36 menos 9, ou seja, dB ao quadrado é 27. Olha só, eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dá 27. Esse número existe? Sempre existe. Isso, exato não existe. Se não existe o número exato, a gente tem que trabalhar com a raiz mesmo. Então, o número que eu elevo ao quadrado e dá 27, na verdade, são 2. Que números são esses? Mais raiz quadrada de 27 e menos raiz quadrada de 27. Todo mundo acompanha essa passagem aqui? Tudo bem? Na verdade, tem gente que aprendeu da seguinte maneira. Eu nem gosto de ensinar muito assim, mas eu sei que funciona. É como se o expoente passasse para o outro lado na forma de mais ou menos raiz quadrada. Alguém aprendeu desse jeito na escola? É certo aprender assim? Não é o que acontece na matemática, é um macete, mas funciona. É como se o expoente passasse para o outro lado na forma de mais ou menos raiz quadrada, que cai aqui exatamente em cima do 27. Funciona. Eu sou contra isso? Não. Se funciona, se ajuda, beleza, vamos para frente. Então a gente tem dois valores possíveis para dB. Mais raiz de 27 e menos raiz de 27. Mas será que o menos raiz de 27 é bacana para a gente? Funciona? Não, porque a gente está no universo da geometria. Na geometria não existe medida negativa. Então, menos raiz quadrada de 27 não faz o menor sentido na geometria. A gente descarta esse aqui. Portanto,
o dB vale raiz de 27. Tudo bem? Acontece que, embora não exista raiz de 27 exata, existe a raiz de 27, é um número decimal, mas não existe o número exato. Porém, eu posso dar um passinho a mais. Eu posso dar um passinho para simplificar esse radical aqui. E como que a gente faz isso? Fatorando. Fatorando. Vamos fatorar o 27 para ver o que dá? Colocar o 27 aqui, a gente sabe que não dá por 2, porque é um número ímpar, né? Mas dá por 3, não dá? Porque 3 mais 2 mais 7 é 9, que é o múltiplo de 3. Então, dá por 3, resulta 9. Por 3 de novo, 3. Por 3, 1, chegamos no final. Né? Ou seja, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Tudo bem? Só que eu não vou escrever 3 ao cubo. Eu vou escrever diferente. Eu vou escrever 3 ao quadrado vezes 3. Mudou alguma coisa? 3 ao quadrado vezes 3 é 3 ao cubo, não é? Por que eu fiz assim? Já vai ficar claro. Por que eu fiz assim? Porque eu vou substituir o 27 pela sua forma fatorada. Vai ficar assim, então, ó, dB é igual a raiz quadrada. Em vez de 27, eu vou substituir por 3 ao quadrado vezes 3. E agora ficou claro por que eu coloquei desse jeito. Para ficar evidente que esse 3 ao quadrado vai sair do radical. Por que ele vai sair do radical? Porque ele tem a senha para sair do radical. A senha é o expoente ser igual ao índice da raiz. Esse índice da raiz, ninguém está enxergando, mas todo mundo vê, não é? A gente não enxerga o número aqui porque ele não está aqui. Mas mentalmente a gente sabe que é 2, não é? Um combinado lá do ensino fundamental, aqui é 2. Quando o expoente coincide com esse númerozinho aqui, que é o índice da raiz, esse número consegue sair do radical. Não foi assim que a gente aprendeu? Ele tem a senha para sair. Então ele vai sair. E aí o dB fica o quê? 3 que saiu, aí deixou para trás a senha, e o 3 que ficou lá dentro sozinho, porque ele não tinha senha para sair. Portanto, raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. Tudo bem? Simplificamos esse radical. Todo mundo entendeu essa parte? Matemática básica lá das primeiras aulas, né? Vamos voltar então para a nossa questão, para o nosso desenho. Sabemos que dB é 3 raiz de 3. Então, dB, 3 raiz de 3. Está ficando bonito, estamos completando as informações todas, não é? Isso foi o que resultou de Pitágoras no triângulo grande. Mas a gente vai aplicar Pitágoras no triângulo pequeno também, porque o triângulo pequeno é retângulo, né? Então vamos lá. No triângulo pequeno, eu conheço um dos catetos, que é 1. Conheço a hipotenusa, que está aqui. Quanto vale a hipotenusa? 2. Conheço a hipotenusa também. E o que falta conhecer? O outro cateto, que a gente vai chamar de quê? dA. dA. Vamos chamar de dA. Aí, colocamos Pitágoras aqui para jogo, fica dA ao quadrado é 1 ao quadrado, dA ao quadrado mais 1 ao quadrado, né, os dois catetos, é igual a 2 ao quadrado. Fica como então, dA ao quadrado mais 1 é igual a 4. 2 ao quadrado, 4. Vou passar o 1 subtraindo, fica dA ao quadrado é igual a 3. Estou procurando o número que eu elevo ao quadrado e dá 3. São dois números na verdade, não é? Quais são? Mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Mas a gente já sabe que menos raiz de 3 não faz sentido. Tiramos fora. dA vale quanto, então? Raiz de 3. dA, que é o outro cateto, vale raiz de 3. Certo? Muito bem, temos quase tudo, né? Talvez muitos já tenham enxergado a solução. Porque olha só, a gente tem esse valor que é 3 raiz de 3. Temos esse valor aqui que é raiz de 3. E nós queremos saber exatamente quanto vale AB. Lembram lá da questão? É isso que a gente quer saber. O AB não é exatamente essa medida maior menos a menor, ou seja, 3 raiz de 3 menos raiz de 3? Então, AB é 3 raiz de 3 menos raiz de 3. Pera, eu sei que isso buga muito a cabeça de muita gente. Quanto vale 3 raiz de 3 menos raiz de 3? Imaginem que raiz de 3 é, digamos, jaca. Então a gente tem aqui 3 jacas menos uma jaca. Quantas jacas a gente tem? 2 jacas. Digamos que raiz de 3 seja Maria. 3 Marias menos Maria. Quantas Marias? 2 Marias. Quando é raiz de 3, a gente tem assim uma certa dificuldade de enxergar.
Mas 3 raiz de 3 menos raiz de 3 é 2 raiz de 3. Simplesmente. Então, o AB, que é o que a gente está procurando, é 2 raiz de 3. Aqui. Voltamos lá para a nossa questão, lembrando que a gente quer saber quanto vale a distância entre A e B. Acabamos de calcular 2 raiz de 3. Qual é a resposta, então? D. Tudo bem? Docinho ou pedrada? Pedrada. Todo mundo em coro, pedrada. Mas qual que é a ideia? É a gente se habituar com esses conceitos todos, com essas pílulas, com essas microaulas. A gente vê que elas vão se repetindo várias vezes em várias questões. Quando chegar lá no vestibular, o que seria hoje uma pedrada, lá vai ser um docinho. Essa que é a ideia. Tudo bem? Muito bem, então. Começamos geometria, já foi um bom começo, né? Fizemos 2 exercícios aqui, 2 questões. Na aula que vem a gente vai para a prova de 2024, certo?